dia 30 de setembro de 2019. Agora são 8h29 da manhã em ponto. Essa live aqui, eu quero falar com você sobre um assunto que eu acho de extrema importância, porque no dia a dia... Espera só um minutinho, pessoal, deixa eu ver minha tela aqui do YouTube, como é que ficou. Tá ok, o sinal também parece que está muito bom. Beleza. Vamos lá, então. É difícil passar um dia sem que eu encontre, virtual ou presencialmente, pelo menos uma pessoa que está pensando em desistir. Por vários motivos. Eu anotei aqui alguns deles para eu não deixar passar nada. É claro que é humanamente impossível a gente lembrar de tudo, mas eu fui anotando, principalmente baseado nessa última semana, nas pessoas que me escreveram e nas pessoas que eu encontro no dia a dia, nos meus círculos de relacionamento. Veja, é comum encontrar várias pessoas todo dia que ou estão pensando em desistir ou que já desistiram. Infelizmente, eu encontro pessoas que já desistiram. Elas não têm forças mais para tentar, elas me escrevem e dizem, minha vida está parada, eu não tenho mais ânimo para nada. Esses dias um homem de 52 anos me escreveu e disse, eu não tenho mais alegria para nada, eu não tenho objetivo, eu não sei para onde vou e tal. Então, essa live, eu estou esse vídeo gravando especialmente para essas pessoas. Para as pessoas que ou estão passando por uma fase ruim, ou que ainda vão passar. Porque eu gostaria de dizer para você, desejo que você nunca passe uma fase ruim na sua vida. Mas eu não digo isso, sabe por quê? Porque é impossível estar vivo, estar nesse planeta, nessa vida que nós estamos aqui, que eu costumo dizer, fantasiados de seres humanos, né? Porque nós somos seres espirituais que estamos vestidos de um corpo humano. Porque nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Então nós somos, antes de tudo, seres espirituais. E aqui eu não estou falando de, por favor, eu não estou falando de esoterismo, nem estou falando de espiritismo, nada, por favor, não tenho nada contra, mas não é disso que eu estou falando, né? Tem que avisar, porque tem gente que só ouve o que quer. Veja, nós somos seres espirituais. Depois de espirituais, porque nós somos filhos de Deus, então nós somos também seres emocionais. E depois é que nós somos seres racionais. É isso, é assim que funciona. Primeiro a gente sente, depois a gente pensa. Então, a coisa, quando ela entra, a gente sente antes de raciocinar. E depois é que a gente raciocina. E como seres espirituais que nós somos, vestidos de humanos, nesses trapos humanos que nós usamos aqui, nessa vida, nesse planeta, nós então precisamos entender que as fases, elas se sucedem. Não tem 4 estações do ano. Desde que você nasceu, não é assim? Tem primavera, verão, outono e inverno. Quando eu era criança, eu tenho quase 60 anos, quando eu era criança, as estações do ano eram bem divididas. Hoje, fica até confuso em algumas regiões, porque mistura. Tem dia que onde eu moro que faz as 4 estações num dia só. Mas, o que eu quero dizer com as estações do ano é que a sua vida, ela também tem estações. E de vez em quando você vai passar por invernos na sua vida. Eu já passei por invernos financeiros, emocionais, espirituais, invernos sociais, profissionais. Nós temos muito invernos físicos, nós temos. Agora, o inverno, às vezes dá a impressão para você que ele nunca vai terminar, mas ele termina. E depois do inverno, o que vem? Primavera, verão, outono e inverno. O que vem depois do inverno? Primavera. É sempre assim, olha. É sempre assim que funciona. Só que, às vezes, na nossa vida, às vezes uma fase, ela não dura só 4 meses. Às vezes ela dura bastante. Tem épocas que tem o outono na nossa vida também. Você já viu como é que é o outono? Aquele vento, às vezes aquelas tardes tristes, né? As plantas todas cinzas, as flores secas e tal. Mas veja, você tem que confiar. Porque sempre é assim, primavera, verão, outono, aí vem o inverno, mas depois vem a primavera, e depois da primavera vem o verão. Na nossa vida é assim. Então veja, preste bastante atenção no que eu vou te falar. Eu anotei aqui os principais casos que chegam para mim, os principais motivos que levam as pessoas a pensarem em desistir ou desistirem. E eu pus essa camisa, uma dessas minhas camisas, não foi à toa que eu pus hoje, porque eu quero que você, enquanto me ouve, você vá lendo, e que isso sirva para você, e que isso sirva para pessoas que você ama e estão passando por isso também. Veja, uma coisa que eu ouço bastante é o seguinte, que eu sou assim porque meus pais, eu tive uma infância assim, meu pai era alcoólatra, meu pai batia na minha mãe nunca me amou, minha mãe me abandonou, tal. Olha, veja bem, entenda uma coisa, seus pais são seres humanos, eu não sei quem são seus pais, mas eu sei uma coisa, isso eu sei, você pode achar absurdo, seus pais fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham nas mãos. Tem muito pai e mãe que eles não têm o conhecimento.
Tem muito pai e mãe que maltrata os filhos, tá? Porque eles não têm esse conhecimento dentro deles. Você não sabe de onde a pessoa veio. Você não sabe como é que foi a criação dela. Você não sabe os males aos quais ela esteve exposta. Eu não estou justificando, veja bem, até porque eu não preciso justificar ninguém. E nem você não é juiz e juíza de ninguém. Ai de você, se você se arvora no direito de julgar, odiar e condenar. Ai de você, porque vai sobrar para a sua vida. A tragédia vai bater na sua porta, não é na minha porta que ela vai bater. Toda palavra que você fala, todo pensamento que você tem, tudo aquilo que você pensa ou fala de alguém, cria milagres ou tragédias na sua vida. Portanto, o autor, a autora da sua vida é você e não eu. Eu estou apenas aconselhando. Você faz o que você quiser. Se você quiser dizer, não, meu pai, minha mãe, eu não perdoo, não tem problema. Você só vai prejudicar você mesmo. Você não vai prejudicar, sim, você vai prejudicar seus filhos também. Né? E depois você vai ter que carregar mais essa culpa. Seus pais não são mágicos. Você acha que seus pais têm poderes mágicos, eles não têm. Seus pais fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Você deve honrar seus pais. Honrar não significa estar junto, viver grudado. Honrar significa respeitar e entender que sem seus pais você não estaria respirando nessa vida. Você só está respirando porque um dia seu pai emprestou a semente dele para sua mãe e sua mãe concordou que a semente crescesse dentro dela. Ponto final. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, eu não vou ficar me demorando. Então compreenda. Seus pais fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Faça o melhor. Você não teve uma boa infância? Dê uma ótima infância para os seus filhos. Seus pais não te amaram? Ótimo. Insista, ame seus filhos. Os seus pais espancaram você? Ótimo. Insista na sua vida e nunca espanque seus filhos. Corrija-os se você precisar, com um tapinha no bumbum, uma chineladinha no bumbum. Qual o problema que tem? Eu tomei muita chinelada no bumbum quando era pequeno, e isso me fez quem eu sou também, me fez entender as coisas assim. Hoje em dia tá esse mimimi, essa coisa alucinada que não se pode falar sobre nada disso. Deixa esse povo mimizento para lá. Cuide dos seus filhos. Você não foi amado? Ame seus filhos, insista. Você apanhou quando era pequeno? Persista, não bata, não espanque seus filhos. O seu pai socava a cara da sua mãe quando você era pequeno? Insista. Trata a sua esposa com carinho, com amor. Faça o contrário daquilo que você recebeu. Seja o pai e mãe que você não teve para os seus filhos. Trate-os como você nunca foi tratado. Não foi amado, dê amor. Apanhou, dê carinho. Ouviu gritos a vida inteira, fale suavemente com eles. É isso. Insista nisso, persista nisso, resista à vontade de fazer o que fizeram com você. Tem gente que diz aí, aqueles provérbios de gente idiota, né? De gente cabeça oca, de cérebro de ervilha. Filho de peixe, peixinho é. Filho de peixe, peixinho é o caramba. Filho de peixe pode ser baleia, filho de peixe pode ser tubarão, filho de peixe pode ser golfinho. Para com isso. Quer dizer o quê? Que seu pai era alcoólatra, você vai ser alcoólatra? Não. Há uma tendência, ó. Filhos de pais alcoólatras têm uma tendência a serem alcoólatras. Tendência não é destino, porque você é dono e dona do seu destino. Entenda isso enquanto ainda é tempo. Esqueça a grande boiada humana, os imbecis que vivem repetindo aquilo que ouviram de alguém e não param para discernir. Ah, meus pais fizeram isso, agora eu faço isso. Também queria o quê? Queria o quê? Queria que você usasse o cérebro que você tem na sua cabeça e o seu poder de escolha. É isso. O cérebro não foi colocado aqui para você levar ele para passear. Foi colocado aqui para você usar. Agora, você usa se quiser também. Estou sempre falando isso, né? É apenas um conselho. Faça aquilo que você quiser. Eu escolho, depois eu colho. Você escolhe, depois você colhe. Então, fique tranquilo com relação a isso. Ok. Tem gente também que está pensando em desistir porque foi traído, foi enganado, foi abandonado pela esposa ou pelo esposo, foi traído pelos amigos. Olha, você foi traído. Decepções fazem parte da nossa vida, entendeu? Insista, não desista jamais, insista nisso, sabe? Traíram você, seja cada vez mais leal, cada vez mais honesto. A pessoa que errou é quem traiu a sua confiança. Não comece a achar que ninguém merece confiança no mundo. Não generalize assim, porque você sempre vai precisar de alguém e você nunca pode cuspir para cima, porque pode cair no seu próprio rosto. Pare com isso. Te decepcionaram? Não decepcione ninguém. Traíram você? Não traia ninguém. Seja cada vez mais leal. Insista. Insista em ser bom. Insista em ser correto. Eu sei que você olha nesse mundo, você só vê, parece que só vê desigualdade, parece que só vê injustiça.
Agora estão liberando bandidos. Meu Deus do céu. A gente olha para esse país, eu sei que dá vontade de desistir. Você pensa que eu não tenho vontade de desistir? Mas eu não desisto. Eu insisto, eu resisto e eu persisto. Eu vou persistir até o fim. Eu não vou largar os meus ideais. Eu não vou largar os meus sonhos. Eu não vou só porque tem um maldito Congresso Nacional cheio de bandidos. Sim, tem exceções? Eu sei que tem exceções. Não estou falando que são todos. Mas eu já tenho falado para vocês. Se botar cerca elétrica, vira presídio. Se botar uma cobertura, vira zoológico, entendeu? Vira circo. É palhaçada em cima de palhaçada. Mas e daí? Só por causa disso nós vamos sair roubando todo mundo, agora enganando todo mundo? É isso? Não. Insista, resista, persista na honestidade, nos valores, na vergonha na cara. Eles não têm vergonha na cara. Mas o que é deles está guardado para eles, não se preocupe, porque há um olho que vigia tudo, e Deus está por dentro de tudo que acontece. Não se preocupe com isso, não se preocupe em vingar-se, insista em viver a sua vida da melhor maneira possível, insista, faça o contrário do que fizeram de ruim com você. Quer ver outra coisa? Tem pessoas que sofrem porque na escola fizeram bullying comigo, estão fazendo bullying comigo porque eu sou gordo, porque eu sou feio, porque eu tenho espinhas, porque eu tenho acne, porque eu sou careca, porque eu sou negro, porque eu sou amarelo, porque eu sou muito baixo, porque eu sou muito alto. Veja, você sabia que essas pessoas que fazem bullying na escola, os valentões, aquelas pessoas que passam a vida ridicularizando os outros, você sabia que eles têm altos problemas de autoestima? Você sabia que muitos deles são violentados sexualmente em casa pelos pais? Você sabia que vários deles são rebaixados, desprezados pelos pais, principalmente pelo pai, mas muitas vezes pela mãe, e que a dor que eles trazem dentro deles faz com que eles tratem os outros dessa forma? Então, se você está passando por isso, insista em continuar no seu caminho, insista, ore por essas pessoas, ore por eles, afaste-se deles se puder, exija justiça, mas não desista por causa dessas pessoas. Insista em tratar os outros bem. Fazem bullying com você? Trate os outros bem, ajude outras pessoas. Vale a pena. O mundo, parece que o mundo só tem coisa ruim, mas não tem. É que o que é mal faz barulho, uma bomba, gritos, brigas. E o que é bom, um beijo, um abraço, ternura, palavras carinhosas, não fazem barulho. Então, dá a impressão para você que só tem coisa ruim, mas não. Continue nisso, projete luz, seja bom com as outras pessoas, estenda a mão, ajude todos que precisarem de você. Toda palavra e pensamento seu vai atrair para a sua vida um milagre ou uma tragédia. O que é que você prefere? Eu escolho, depois eu colho. Você escolhe, depois você colhe. Não tem outro jeito. A vida é desse jeito. Você quer ver uma outra coisa? Eu tenho vontade de desistir porque eu tenho muita dor dentro de mim. Você sabia que as pessoas que se suicidam, elas não se suicidam porque elas querem acabar com a vida, elas querem acabar com a dor. Porque chega um momento que a pessoa acha que não suporta mais a dor. Mas olha, creia no que eu vou lhe dizer. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Mike Murdock que diz assim, Deus usa o tempo para curar todas as feridas. Tem uma outra dele que diz assim, o tempo expõe o que as perguntas não conseguem. Talvez você não entenda agora, talvez você ache que essa dor nunca vai passar, mas posso te garantir, ela vai passar. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu já dormi muitas noites com o travesseiro molhado, chorando de dor, de arrependimento, de tristeza, de desgosto, achando que não dava mais para nada dar certo na minha vida. Mas creia, a dor passa. Se você permitir, Deus trabalha isso dentro de você e Ele usa o tempo para curar todas as feridas. Nunca desista, insista, procure pessoas, tem gente sofrendo também. A melhor maneira de você se livrar do seu sofrimento é ajudando outros a se livrarem do sofrimento. Eu vou citar o Dr. Michael Murdock de novo, ele diz assim, a porta de saída das suas dificuldades são outras pessoas em dificuldades. Sempre vai ter alguém com dificuldades, com dor perto de você. Ajude. Cure as feridas e as suas feridas serão curadas também. Eu sei, isso é a contramão do mundo. A boiada, essa hora, a boiada está rindo se assistir um negócio desse. Eles riem. Porque a boiada vive, sabe do quê? De imbecilidade. É olho por olho, dente por dente. Me traiu, eu traio. Me enganou, eu engano. Me matou, eu mato. Tentou contra a minha vida, eu tento contra a vida dele. Falou mal de mim, eu falo da vida dele. Mas é isso. É isso que você quer da sua vida? Se for isso, muito bem, continue assim. Porque a boiada, o destino dele, nós já sabemos onde a boiada termina. No matadouro do fracasso e da infelicidade. São como nuvens sem chuva. São como outono sem vento. São como mar sem sal. Entende? São pessoas que não têm eira nem beira, não sabem de onde vieram,
onde estão e muito menos para onde vão. Mas eu sei para onde elas vão. Elas vão para o matadouro. Elas vivem as suas vidas insossas, insípidas, inodoras e incolores. Eu tenho certeza que não é isso que você quer para você. Mas se for isso, continue. Faça o que eles fazem. Coma o que eles comem. Assista o que eles assistem. Vá onde eles vão. Festeje com eles festejam. Festeje o mal. Alegre-se quando o outro estiver caído, estiver sendo chutado, estiver sendo linchado, estiver sendo morto. Alegre-se com isso. Afinal de contas, eu escolho e depois eu colho. Você escolhe e depois você colhe. Aí você não vai poder reclamar para ninguém. Quer ver outra coisa? Pessoas que dizem assim para mim, Ivan, eu me acho feio, eu me acho feia. Aí eu pergunto para você, o que é feio e o que é bonito? Você já deu uma boa olhada nos moldes desse mundo, quando ele define o que é feio e o que é bonito? Nos anos 70, o que era o padrão de beleza das mulheres, por exemplo? Era seios fartos, bumbum volumoso, cintura fina, quadris largos. Não era esse? Você olhava os modelos, era tudo assim. Olha hoje em dia, qual que é o padrão? Eu nem vou citar aqui, porque tem gente que se ofende. Mas olhe para você ver. Veja o padrão de profunda magreza. Parecem esqueletos ambulantes. Se você for andar na média do mundo, e se você fosse julgar feio ou bonito pelos padrões do mundo, meus pêsames, você vai morrer antes do tempo. Para de se achar feio. Você é quem você é. Aprenda a amar você mesmo. Aprenda a gostar de quem você é, da cor da sua pele, do seu cabelo, das suas mãos, da sua voz. Se você não gostar de você mesmo, quem é que vai gostar, meu Deus do céu? Pare de se achar feio. Feio é, sabe o quê? Feio é pertencer à boiada. Feio é desejar o mal para os outros. Feio é odiar as pessoas. Feio é bater em mulher. Feio é espancar criança. Feio é você esconder quem você é na realidade e não mostrar-se como você é. Se você é homossexual, se você tem tendências homossexuais, qual que é o problema? Goste de você mesmo do jeito que você é. Ninguém tem o direito de te censurar. Ninguém tem o direito de fazer mal para você por causa disso. Se você acredita em Deus, diga publicamente que você acredita. Goste de quem você é. Se você é de família pobre, goste de quem você é. Nada impede de você querer ganhar dinheiro também. Pare de ter vergonha de você mesmo. Assuma quem você é. Seja quem você é. E em contrapartida, respeite os outros também. Porque respeito é uma semente que você só pode colher depois que você plantou bastante. Aliás, como toda semente no mundo. Eu escolho e depois eu colho. Você escolhe e depois você colhe. Escolha. Insista na vida. Persista. Insista na realização dos seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Uma pessoa que não tem um sonho é uma pessoa que está morta. É um barco sem vela, sem leme. Não. Insista, resista. Persista naquilo que você acredita, na busca daquilo que você acredita. Você quer ver outra coisa? Tem pessoas que se acham burras. Eu me acho tão burro. Tal. Esqueça, para com essa palavra. Não existe ninguém burro. Olha, já está provado cientificamente. Até as pessoas que têm alguma disfunção, crianças autistas, crianças com síndrome de Down, até elas aprendem. Elas aprendem de maneiras diferentes. Não há pessoas burras. Pare de se achar burro, pare de se achar inadequado. Leia mais. Aprenda a falar novas palavras. Aprenda palavras novas todos os dias. Leia. Dedique-se naquilo que você é bom, em que você é bom, em que você é boa. Todos nós somos bons em alguma coisa. O que você tem de bom e que você pode dar para o mundo e para as outras pessoas? Você conta boas piadas e faz as pessoas rirem? Você é espirituoso? Você é bom de cálculo? Você é bom de leitura? Você é bom em traduzir textos? Você é bom em construir coisas? Você é bom em trabalhos manuais? Em que você é bom? Em que você é boa? Insista, resista, persista, nem pense em desistir. A vida é maravilhosa, você não tem noção disso. Passe a escolher novas coisas. Eu escolho, depois eu colho. Você escolhe, depois você colhe. Faça isso, vale a pena. E por último, mas não menos importante por isso, entre as coisas que eu marquei, é o seguinte, a pessoa que diz assim, mas eu errei muito, eu cometi muitos erros, eu não sei como eu pude cometer tantos erros. Olha, você errou, mas você não é um erro. Todos nós erramos. Nós não somos perfeitos. O importante é, você se arrependeu do seu erro? Se sim, ótimo. Você já pediu perdão a Deus? Se sim, 2 vezes ótimo. Se você já se arrependeu, pediu perdão a Deus, você perdoa a si mesmo? Se sim, ótimo. Para que ficar pensando nisso? Isso está no ontem, já não existe mais o ontem, o passado não existe. Eu fiz um vídeo sábado falando sobre isso, sobre o fato de que não existe amanhã. Né? É claro que tem aquelas pessoas de plantão que falam, mas o senhor falou a palavra amanhã, eu nem respondo mais, porque não vale a pena, certo? Quando uma pessoa ela insiste em só encontrar o lado ruim das coisas, quer um conselho? Nem converse com essas pessoas. São nuvens sem chuva.
Outono sem vento, mar sem sal, não adianta, entendeu? Deixa para lá. Esquece o que ficou, o que já passou, os erros que você cometeu. Faça acertos, agora insista. Insista, resista, persista. Faça acertos. Você não pode voltar e apagar o que você fez, mas você pode construir um novo começo a partir de agora. E você construindo um novo começo, vai ter um novo fim, maravilhoso. A vida é feita de recomeços. Ó, todo recomeço, ele só existe porque houve um final. Então, que bom, encerra aquela fase e começa outra. Você errou, vou repetir, você errou, mas você não é um erro. Creia, você está olhando para alguém que está entre as pessoas que mais erraram no mundo. Eu gostaria de dizer para você que eu nunca cometi erros, mas eu cometi tantos erros, mas tantos erros, que, olha, se eu for pensar neles, eu acabaria com a minha vida num instante. Agora, a vida é maravilhosa. Eu não posso voltar lá atrás e corrigir o que eu fiz. Mas, ó, já faz muitos anos que eu decidi que eu ia criar um novo final para mim. E um novo final, ele se inicia num novo começo. É quando você toma uma decisão. Hoje, eu não lembro mais quem eu fui. Quando aquilo tenta voltar, eu ponho no lugar quem eu sou e agradeço ao Deus que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Sou perfeito? Não, nunca serei, creio eu. Nunca serei. Mas eu posso melhorar cada dia, não posso? Eu escolho e depois eu colho. Você escolhe e depois você colhe. Escolha insistir, escolha resistir, escolha persistir, escolha nunca desistir. Essa é uma escolha fantástica. Olha, alguns de vocês têm me encontrado pela rua. Esse final de semana encontrei 3 pessoas aqui na minha cidade que conhecem o meu canal. Esse ano de 2020 eu vou estar em vários lugares do Brasil. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui, clica na sinetinha para você sempre ficar sabendo. Vai no primeiro comentário aqui, tem o link para você participar da minha Legião de Heróis. Não paga nada. A Legião de Heróis é a minha família de amigos e alunos. 2 vezes por semana você recebe e-mails meus com conteúdo, vídeo, tudo. E aqui no canal também. Quando você me encontrar por aí, em algum lugar, numa palestra, num curso, ou pela rua, seja lá em São José dos Campos, onde eu estava semana passada, aqui em Dayatuba, onde eu moro, olha, venha até perto de mim, aperte a minha mão, me dê um abraço, eu vou ficar sempre feliz de dar um abraço em você. Eu fico muito feliz, eu tiro foto com as pessoas, eu gosto de guardar lembranças delas e sempre digo, olha, manda a foto para mim depois, que eu quero ter aqui também, para a gente lembrar quem são as pessoas. E olha, talvez você não saiba disso, mas nós seres humanos, para sermos felizes e equilibrados, nós precisamos ganhar e dar 8 abraços por dia. Eu sempre dou muito mais do que 8. Por isso, essa é uma das razões de eu viver sempre bem e ser exageradamente feliz, igual eu falei para vocês. Sou feliz com o que sou, por ser quem sou, gosto de ser quem eu sou. Estou feliz por eu ser Ivan Maia, porque eu estou em paz comigo e com meu Deus. Sou feliz por conhecer a Deus. Sou feliz por conhecer vocês. Sou feliz pela internet existir e eu poder estar aqui com vocês agora falando e depois, mais tarde, alguém poder me ver também de várias partes do mundo. E você? Eu escolho, depois eu colho. Você escolhe, depois você colhe. Faça novas escolhas. Escolha resistir. Escolha insistir. Escolha persistir. E escolha nunca, jamais desistir. Jamais desista. Insista, resista, persista. Você é valioso, você é valiosa. Deus ama você incondicionalmente. Eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo porque tem tudo a ver com esse contexto de hoje. Olha bem, eu já falei isso aqui emprestando as palavras de um homem chamado Facundo Cabral. Deus ama tanto você que se ele tivesse uma geladeira, sua foto estaria pregada nela. Deus ama tanto você que se Deus tivesse uma carteira, a sua foto estaria dentro da carteira dele. Ele ama você infinitamente. Eu sei que a boiada vai dizer que Deus não existe, que só tem maldade, que o mundo está perdido e tal. Deixa a boiada falar. São nuvens sem chuva, mar sem sal, outono sem vento, entendeu? Esqueça a boiada. Ore pela boiada. A única coisa que você deve fazer pela boiada, mas afaste-se e saia do meio dela. São doenças ambulantes. São cânceres ambulantes sobre 2 pernas. Eles empesteiam o mundo onde eles estão. Ore por eles, porque eles são filhos de Deus também. Quem sabe um dia eles acordam. Quem sabe um dia eles acordam antes de chegarem no matadouro. Mas isso não é função sua. A função sua é orar por eles, para que Deus também faça deles o que puder. Quando eu falo aqui deles, eu não estou desejando mal a eles. Eu estou apenas dizendo que eu me afasto deles, porque são presenças nefastas para a minha vida. Por favor, se você tiver que escolher, porque eu escolho, depois eu colho, você escolhe, depois você colhe. Escolha insistir, escolha resistir, escolha persistir e escolha jamais desistir. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu gostei para mim, eu vou encerrar daqui a pouquinho.
Se você não gostou, deixa o teu não gostei. Sai do limbo, vai para as estrelas. Pelo menos você faz alguma coisa. Comente, depois que eu fechar o vídeo, comente o que você achou. Você gostou do vídeo? Compartilhe com todos que você puder. Quando você deixa o teu gostei ou o teu não gostei, você ajuda o canal a crescer. O não gostei também ajuda. Ele faz o contrabalanço que o Google sempre analisa com o robô dele. E olha, aguarde. Ainda hoje eu vou postar um vídeo aqui com o link do canal da minha filha Laura Maia, que entra agora dia 12 de outubro, um canal especialíssimo. Ainda hoje eu vou botar um vídeo aqui com o link para você já poder se inscrever se quiser. Mas esse vídeo vai entrar mais tarde, dando todas as explicações. Você que tem filhos, você que tem netos, você que ainda acredita em criar filhos dentro de princípios e valores que transcendem a vida humana, então você vai gostar bastante também. E se você ainda não é membro do meu clube de fãs, clica aqui abaixo do vídeo, no botão do YouTube é escrito Seja Membro. Você clica aí de cara por R$ 7,99 que você vai pagar ao YouTube, não a Viva Maia. Você tem 5 vantagens que vão te deixar de queixo caído. Inclusive, uma live fechada e exclusiva comigo toda semana, onde você pode falar comigo diretamente, ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu estou encerrando agora 8h55, eu tenho uma reunião agora às 9 horas. A você que assistiu ao vivo, muito obrigado. Estamos aí com 715 pessoas. Muito obrigado pelo carinho de vocês. A você que vai assistir depois o vídeo gravado, muito obrigado também. Que Deus abençoe você. Que hoje, a partir de hoje, você escolha resistir, que você escolha insistir, que você escolha persistir e que você escolha também jamais desistir. Longos dias e belas noites para vocês, pessoal. Fiquem com Deus.